Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, a Bíblia fala muito sobre fé. As passagens bíblicas, ela nos fala muito sobre fé. Né? Os antigos viveram a fé, depois o Senhor Jesus, os discípulos. Né? E hoje, as pessoas que creem em Deus vivem a fé. Só que a fé, ela tem uma essência especial para chamar a atenção de Deus. Ela tem um conteúdo que, ao inserir na fé, faz com que essa fé se torne uma fé que traz resultado. E Deus muito fala da entrega. Se você vier a mim, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, virão sobre ti essas bênçãos, se você ouvir e obedecer atentamente à voz do Senhor teu Deus. E eu estava meditando na mensagem de Abraão, na passagem de Abraão, e vendo que Abraão saiu da terra de Ur para servir ao Deus desconhecido, até então desconhecido, um Deus todo poderoso, mas Abraão ainda não conhecia. Abraão então começa ali a sacrificar a sua vida para servir esse Deus que se apresentou a ele. E aí começou uma caminhada de fé. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e começa então a caminhada de fé para a terra prometida, a terra de Canaã. Só que Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai de uma grande nação. Mas Abraão não tinha filho e Sara era estéril. Sara era estéril. Então Abraão, mesmo assim, Abraão seguiu a caminhada da fé, acreditando que se o Deus que falou com ele, que chamou ele, prometeu, então ele ia cumprir. E Abraão então começou a caminhada da fé. Bom, determinados ponto dessa caminhada, Abraão então retruca aquele chamado. Falou: peraí, Deus, olha só, o Senhor me chamou, o Senhor disse que ia ser pai de uma grande nação, o tempo já passou e nada aconteceu, e como é que eu vou ser? Hoje a pessoa que eu tenho mais próximo de mim é filho de um escravo, nascido em minha casa. Aí então Deus se apresenta a Abraão e diz: não, Abraão, o descendente seu vai ser de você e de Sara. E aí todo mundo sabe, Sara ouviu quando os anjos falou e riu, né? E achou que poderia ser impossível, até porque ela era estéril, não tinha como. Mas Deus mostrou que ele é Deus e que cumpre com a palavra dele. Deu o filho a Abraão, através dele e de Sara. Muito bem. Isaac foi crescendo, e o tempo foi passando. E Abraão então se acostuma com aquela situação de ter Isaac, está tudo bem, estava ali já encostado naquela promessa, já não estava mais exercitando a fé, porque a promessa total seria ele chegar na terra de Canaã, para ali acomodar o povo de Deus. Mas Abraão então se acomodou. Nesse momento Abraão se acomoda. Abraão, então, ele se acostuma com aquela situação. Deus, então, chega até Abraão e chama ele para um desafio. Está aqui em Gênesis 22, se você puder abrir a sua Bíblia, está aqui em Gênesis 22, aonde Deus, ele chama Abraão para provar a fé de Abraão. Gênesis 22, está aqui. Ele disse: então disse o Senhor, então disse Abraão para o seu servo: esperai aqui, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz subiremos até lá e haveremos de retornar. Voltaremos para junto de vocês, de vós. Deus então, preste bem atenção, eu li esse versículo aqui para você guardar no seu coração.
Deus então chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero um sacrifício. Um sacrifício. Eu quero Isaac. Espera aí. Poxa, Deus fez uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão não tinha filho, e Deus concede o filho, e agora Deus pede Isaac como sacrifício. Só que Abraão tinha tanta convicção de que Deus era com ele, que Abraão então levou Isaac para o sacrifício. E aí quando ele chega lá no monte onde ele ia sacrificar, Isaac, ele disse para os servos dele: ó, fica vocês aqui, os jumentos ficam aqui. Eu e o rapaz vamos subir e vamos descer. Abraão tinha no coração dele, pela fé, né, que Deus iria restituir aquilo que estava pedindo. Olha só, olha o que é fé. Convicção de fato que não se vê. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Convicção de fato que não se vê. Então Abraão sobe com Isaac. Prepara o altar, põe Isaac em cima do altar e desceu o cutelo. O anjo do Senhor segurou a mão de Abraão e disse: Abraão, não faça isso. Visto que tu, Abraão, não negaste o teu filho e sacrificasse a mim, obedecendo a minha palavra, crendo em mim, eu vou te abençoar deveramente. E aí, Deus restitui. Melhor, Deus dá para ele um cordeiro para ele sacrificar no altar. Não deixou ele sacrificar Isaac. Show, beleza. Parou aí? Não. Mas o que Deus quer falar nisso tudo aqui? O que Deus quer passar para a gente? Primeiro, a fidelidade de Abraão a Deus. Fidelidade, compromisso. Estava ali Abraão obedecendo a voz do Senhor. Segundo, o que Deus pediu a Abraão? Isaac, o seu único filho. Era a única coisa que Abraão tinha de fato de valor, porque ele não tinha condições de ter filho com a esposa, que era Sara, mas Deus lhe deu essa condição. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, segundo ponto dessa palavra que Deus nos trouxe é que não importa o que esteja acontecendo, mesmo que os seus olhos humanos ou o seu entendimento diga que não tem condições, pela fé você pode alcançar. Agora, a coisa mais importante nessa palavra foi o seguinte: por que Abraão sacrificou de fato Isaac no altar? Por quê? Porque ele confiava em Deus, porque ele acreditava em Deus, ou porque ele sabia que Deus não deixaria ele sacrificar Isaac? A pergunta é essa: por quê? Digo eu, pela direção do Espírito Santo, Abraão sacrificou Isaac porque ele quis dizer para Deus que Deus era mais importante do que tudo para ele. Por isso Abraão entregou Isaac no altar. Abraão queria mais Deus, importava mais Deus para ele do que Isaac. Por quê? Porque quem deu Isaac a ele foi Deus, então o Deus que deu Isaac a ele poderia fazer qualquer outra coisa na vida dele. Está entendendo? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Abraão queria estar próximo de Deus, permanecer próximo de Deus. Então Abraão preferiu sacrificar Isaac do que perder a comunhão com Deus, do que perder a intimidade com Deus, do que perder a presença de Deus. Nós muitas vezes vamos ter que negar coisas para permanecer na presença de Deus. Eu vejo pessoas dizendo: não, meu filho é tudo, aí deixa de servir a Deus. Meu marido é tudo. Tem gente que faz marido de Deus, esposa de deusa, né? Tudo é meu marido, tudo é minha esposa. Esquece Deus. Se o marido não vai na igreja, a esposa também não vai. Se a esposa não vai na igreja, o marido também não vai. Tem gente que tem aquela coisa de deixar de ir na igreja por causa de um futebol, né? Por causa de uma festa. Só tem o domingo. No domingo, aí tem futebol, tem festa, tem tudo, e a pessoa abre mão de se aproximar de Deus, negar a si mesmo para servir a Deus, para servir o desejo da carne.
Por isso paga-se preço. Por isso sofre, por isso vive na sarjeta. Abraão preferiu perder Isaac do que perder a presença de Deus. Deu mais valor a Deus. Quando nós depositamos no altar de Deus a nossa vida, a gente diz para Ele, eu quero o Senhor na minha vida. A gente diz para Deus, o Senhor é o meu tudo. Por isso que o sacrifício é muito importante. É muito importante quando a pessoa sacrifica o seu melhor, dá o seu melhor. Quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala no coração dela. Isso mexe com a pessoa. Se você é mexida com uma palavra de Deus que chamou você para o compromisso, pode ter certeza que é o próprio Espírito Santo que está falando no seu coração. É o próprio Espírito Santo. Aqui na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a se lançar no altar. A se lançar no altar de Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Não é isso que Deus fala? Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando vieste a mim, de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Não tem que ter dúvida. Abraão tinha plena convicção de que o Deus que ele estava depositando ali, né, a fé dele no altar, ia responder ele. Ia responder. Ele preferiu sacrificar Isaac do que perder a comunhão com Deus, de que perder a intimidade com Deus, do que perder aquele momento com o Espírito Santo. Muita gente, talvez você que está ouvindo essa mensagem, já abriu mão de Deus para servir a sua própria carne, os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças. Sim ou não? Às vezes abre mão. Tem gente que fala assim, eu não dei meu dízimo esse mês porque eu precisei. Abriu mão. Porque Deus, Ele prova, gente. Deus prova. E aqui em Gênesis 22, Deus mostra isso. Quer ver? Aqui, ó. 22, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Meu amigo, minha amiga, nós somos colocados à prova. Nós somos colocados à prova. E Deus vai nos provar daquilo que a gente fala. Muitas pessoas chegam no altar e dizem, não, eu vou servir a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu sou servo do Senhor. Oh, meu Deus, faça de mim o que o Senhor quiser. Mas na hora que Deus chama para o compromisso, dão ouvido a Satanás e não a Deus. Abraão mostrou o quanto ele amava Deus e o quanto ele queria estar próximo de Deus, oferecendo Isaac no altar. Isaac no altar. O próprio filho abriu mão. Não é que Abraão largou Isaac. Não, é porque Abraão confiou em Deus. Você confia em Deus? O quanto você confia? Ou até quanto você confia? Porque Deus vai te provar segundo as tuas palavras. Não, bispo, olha, eu não estou nem aí. A minha vida é de Deus. Minha vida está no altar. O que é meu é de Deus. Deus vai te pedir. Deus vai te pedir. E aí? Agora, se você obedecer, confiar em Deus, entregar o seu caminho a Deus, se lançar total no altar, eu te garanto que você vai ter resposta. Te garanto, porque Deus não falha. Deus, ele dá a resposta. Tu vê que Abraão foi para o altar, ofereceu Isaac. Abraão disse assim, olha, eu prefiro oferecer o meu filho, abrir mão do meu filho Isaac, do que perder o Senhor. E Deus honrou. E Deus chamou Abraão de meu amigo. É muito forte. Se você não entendeu, então vou explicar de novo. Negue a você mesmo e faça a vontade do Senhor. E Ele vai honrar você. Os que me honram serão honrados. Aqueles que são fiel a mim, eu serei fiel a eles. Na Igreja Nação de Deus, todo final de ano nós temos uma campanha da decisão. Para muitos, isso é balela, não adianta, não tem nada a ver, como fez Adão e Eva no paraíso. E Satanás bagunçou a vida deles. Sim ou não? É ou não é verdade? Esse bispo aí, é mercenário, é isso e aquilo. Pode falar, não tem problema. Mas eu vou continuar pregando o que a Bíblia diz. É só abrir aí. Gênesis 22. Deus faz prova de Abraão.
Campanha da decisão. Deus nos provando a fé. E Ele vai chamar a gente para mostrar para Ele no altar o quanto nós cremos. Então se prepare você, meu amigo, minha amiga, que está aí na fé e que realmente quer uma mudança na sua vida. Porque Abraão entendeu que para ele ser pai de uma grande nação, ele precisava estar na comunhão com Deus, estar próximo de Deus, não podia abrir mão de Deus, e por isso ele ofereceu Isaac. Você quer ser grande? Você quer que a sua família seja salva? Você quer uma comunhão com Deus, quer receber de fato o Espírito Santo, quer ver prosperidade na sua vida? Você quer algo maior de Deus? Então se lance no altar. E eu te garanto que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Por isso que na Igreja Nação de Deus, falando da Igreja Nação de Deus, não quero saber das outras igrejas. Cada um segue o seu caminho. Eu tenho a minha fé. Aquela que o Senhor disse, uns têm fé para comer tudo. Eu tenho fé para comer tudo. Não tenho medo de Satanás, não tenho medo de nada. Eu nunca tive. E conhecendo Deus que eu não tenho mesmo. Chama as pessoas para o desafio. Como disse a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Disse o Senhor, fazei prova, Abraão. Fazei prova daquilo que você falou. Você disse que confia em mim? Então agora mostre para mim em atitude. Atitude. Então, nesse mês de novembro, último domingo desse mês, nós vamos estar iniciando a campanha da decisão. E eu convido você que quer mudar. Olha, bispo, eu já fui desenganada pela medicina, disseram que não tem mais jeito. Venha para o altar. Venha para... Eu já vi cego enxergando. Eu já vi pessoas com câncer ser curado. Eu já vi pessoas que comia cocaína, não cheirava não, comia, ser liberto, ser salvo das drogas. Eu já vi milagres extraordinários através da fé. E se você crê na palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus, está aí em Gênesis 22, você pode ler. Você vai ver que Deus chama Abraão para o sacrifício. E Abraão mostrou que a coisa mais importante para ele era Deus do que aquela coisa que ele tinha terrena, né? Das coisas terrenas. Tem gente que se apega só a coisa terrena. E Deus chamou ele para o lado espiritual e Abraão arrebentou. Hoje a gente fala de Abraão, olha quantos anos, olha. E até hoje a gente fala de Abraão, o pai da fé. Quer mudar a sua vida? Vem estar nessa campanha. Último domingo de novembro, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, nós vamos estar iniciando a campanha da decisão. E você é o nosso convidado, tá certo? Você quer realmente mudar? Você tem um propósito de mudar a sua vida? Então Deus agora está falando contigo. Se Deus não falou contigo, se você não sentiu do Espírito Santo nada, também venha, que não vai acontecer nada. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo fala e convence. E a pessoa sente quando é de Deus. E quando ela sente que é de Deus, ela toma posição. Abraão sentiu que foi Deus que falou com ele. Então Abraão foi para o altar e arrebentou. Se você sentiu que foi Deus que falou contigo, olha, bispo, tudo que o senhor está falando é minha vida. Eu abandonei a Deus, eu abri mão do altar, mas eu quero voltar. Então o Espírito Santo está falando contigo. Pode vir, que eu te garanto, em nome de Jesus, que você vai arrebentar. Tá certo? Que Deus te abençoe e que te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.